Se você sente dor, principalmente nas costas, no momento do agachamento, nesse vídeo eu vou descrever um dos principais fatores que faz com que isso aconteça. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Então, toda vez que você vai agachar, você percebe que o seu tronco se inclina muito na hora do agachamento, principalmente nessas angulações finais. Então você percebe que a lombar fica sobrecarregada e não consegue também agachar tanto dessa maneira. Você sabe o porquê disso? Muito provavelmente o seu tornozelo não permita essa amplitude de movimento e automaticamente faz com que você compense na coluna. Esse é um dos principais motivos por conta da rigidez do tornozelo. Então, nesse vídeo eu vou explicar 3 mobilidades e alongamentos que você pode colocar para melhorar essa função do tornozelo. O tornozelo ele tem uma importância tremenda para poder fazer com que o seu joelho corra para frente. Então, no momento do agachamento, quando a gente observa o nosso corpo, você tem uma distribuição de quadril, joelho e tornozelo. Então, percebam, eu tenho o funcionamento fisiológico, natural dessas 3 articulações. O problema é quando esse meu tornozelo não corre, o joelho não corre para frente. Então, no momento que ele precisar correr, ele não vai correr e eu vou inclinar para compensar essa força no quadril e no joelho. Automaticamente vai te gerar muito mais tensão muscular da lombar, mas também da parte do quadril, podendo gerar, inclusive, no futuro, uma tendinite do glúteo. É importante você colocar na prática esses 3 exercícios antes do agachamento. A primeira mobilidade que é crucial, você vai precisar de um super band. Um super band bem fininho, você pode comprar em qualquer loja de 13 milímetros. Então, vamos posicioná-lo aqui. Você pode usar o espaldar da academia ou até mesmo uma gaiola de agachamento como essa. Trava aqui embaixo umas 2 voltas para não ficar muito longo e passa por dentro, ó. Passou por dentro o super band, ele vai ficar dessa maneira aqui, certo? O que é muito importante vocês observarem? Nós temos esses 2 ossinhos aqui, ó. Pega aí no tornozelo e sente esses 2 ossinhos. Não vai ser, a faixa não vai vir na linha desses 2 ossos. Você precisa colocar a faixa mais ou menos na linha do laço do tênis. Por quê? É onde fica um osso aqui embaixo desses 2 ossinhos que faz com que o seu pé consiga curvar mais para cima, permitindo então, ó, que o seu joelho corra para frente. Lembra, quando o joelho não corre para frente, a coluna corre para trás. Então a gente precisa permitir, ó, essa angulação. Vamos lá. Vai passar o pé por dentro da band, você vai dar um belo passo para frente e puxar a band. Joga na linha do laço, lembra, fujam, ó, dos ossinhos do pé. E aí sim você, ó, projeta o seu tronco para frente, fazendo esse tipo de mobilidade. Por quê? O elástico vai tracionar esse osso embaixo dos ossinhos, fazendo com que ele corra para trás. Automaticamente o seu joelho consegue correr cada vez mais para frente. Se tiver muito leve, você pode até apertar em cima para poder gerar mais pressão ainda. Isso favorece muito, mas muito a mobilidade do tornozelo. Façam pelo menos 3 séries de 30 segundos cada pé, sendo sempre a mobilidade individualmente em cada pé. O primeiro exercício foi uma mobilidade articular. Nesse agora é uma autoliberação. Então percebam, a gente conseguiu ganhar a capacidade do tornozelo fazendo esse movimento para cima, agora eu preciso da capacidade do arco em fazer essa abertura e gerar mais amortecimento também pelo pé. De que maneira? Cabo de vassoura ou até mesmo um halter na academia, então você pode até fazer em casa isso, vai ser super tranquilo, você vai perceber que vai funcionar igual. E nunca você vai rolar o pé para frente e para trás. Não façam isso. Por quê? Quando você faz o rolamento, corre o risco de você gerar uma pressão em cima da parte do osso do calcâneo, que é exatamente onde está inserido esse quadrado plantar, que ele vai se inserir numa pontinha aqui. Se você ficar apertando, é como se fosse uma proeminência óssea de qualquer outra parte do corpo. Se você ficar apertando ali com força, no crônico vai inflamar e vai ficar dolorido. Então nunca rolar.
Apenas apoie o pé e venha sutilmente, presta atenção nessa palavra, sutilmente jogando peso corporal para que aumente cada vez mais a capacidade desse músculo se soltar. Isso vai fazer 3 séries de 30 segundos cada pé, você vai alternando e de novo sutilmente jogando peso e sempre no pré-treino. Automaticamente isso vai fazer com que o seu pé tenha essa capacidade retornável do arco plantar. Para a gente conseguir agora estabilizar esses movimentos que a gente ganhou, precisamos de um único exercício que é muito simples, vocês vão me xingar, mas ele ajuda demais para a sustentação desses movimentos. Você simplesmente fica sentado, parado e vai batucar o pé 3 séries de 30 segundos constante dessa maneira. Tem que fazer o barulho, hein, gente? Faz o teste aí e me fala. Mas esse exercício ele vai conectar essa parte mais da frente da panturrilha. Lembrando, a panturrilha ela tem essa função de jogar o pé para baixo, mas a gente também precisa ter essa função de jogar o pé para cima. Aquela posição que eu comentei lá no início do agachamento é quando a gente não consegue ter essa posição para cima. Então é como se o pé ficasse para baixo o tempo todo. Então precisamos treinar essa parte da frente da panturrilha para poder favorecer aquele movimento para não sobrecarregar a sua lombar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a agachar com mais qualidade e com menos dor na sua coluna. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que sente dor na coluna.